Para quem não me conhece, William, muito prazer, sou pastor aqui na cidade de Indaiatuba, perto de vocês aí, de Santo André, do lado de Campinas, Igreja Batista Reformada daqui. E é o meu primeiro semestre também, quem está novato aí, eu sou novato também no John Dagg, e é um prazer, tá? Nós vamos ver sobre teontologia, que é um palavreado aí chique para falar sobre o ser de Deus, tá? Então a gente vai caminhar junto aí um bimestre sobre esse tema do ser de Deus, tá? Então lá na plataforma eu coloquei alguns livros importantes ali, se vocês quiserem adquirir. Não é obrigatório, tá? Minhas aulas eu nunca coloco um livro como obrigatório, porque eu sei que tem gente que às vezes não consegue comprar, eu sei da correria de todo mundo aí também. Mas assim, deu para comprar, deu para ler. Um ou outro livro vai ser muito enriquecedor para a vida de vocês. Não deu para comprar, salva ele na lista da Amazon, faz um carrinho aí na Amazon, e aí quando der vocês podem comprar e adquirir. Todos são indicados, todos são livros excelentes que eu coloquei lá para vocês. Bem, o que eu pensei para nós refletirmos aí sobre o ser de Deus em um bimestre, tá? Todas as minhas matérias, gente, eu tento fazer isso da seguinte forma: perpassar as principais áreas da teologia, tá? Que basicamente é teologia bíblica, teologia histórica e teologia sistemática, tá? Para quem está entrando agora, a teologia bíblica é a teologia das próprias escrituras, de Gênesis e Apocalipse, levando em conta o próprio linguajar das escrituras, tá? Teologia histórica é como a Bíblia foi desenvolvida e interpretada na história da igreja. Eu acho que estão tendo aula nesse mestre de história da igreja também, se eu não me engano, né? Quinta-feira, se não me falha a memória. Vai ter também. Isso, vai ter também, né, agora. E teologia sistemática é como a gente sintetiza esse conteúdo. A gente vai fazer exatamente isso com a doutrina do ser de Deus. A gente vai ter pelo menos umas 3 aulas aí sobre teologia bíblica sobre o ser de Deus. Claro que não dá para ver tudo, então, vou pegar passagens importantes sobre Deus, Antigo e Novo Testamento. Tá? Basicamente, vai ter 2 aulas de Antigo Testamento, uma aula sobre Novo. Tá? Depois, a gente vai ver uma aula sobre o ser de Deus na história. Então, o que a gente conseguir aí em uma hora e meia, a gente vai pegar dos pais da igreja até a teologia contemporânea. Claro que a gente vai dar um voo de helicóptero aí. Tá? É... E depois 2 ou 3 aulas sobre teologia sistemática, o ser de Deus a partir da teologia sistemática, alguns debates contemporâneos sobre os atributos de Deus. Tudo bem? Então, mais ou menos assim que eu pensei a ser a forma mais proveitosa para o nosso bimestre aí, tá? Alguma dúvida sobre bibliografia? Alguma dessas áreas da teologia que a gente vai abarcar? Esse é bem introdutório agora, tá, gente? Tranquilo? Gente, como a primeira vez que eu vou lecionar um bimestre de teontologia, eu estou produzindo os slides, mas, assim, mas eu vou já compartilhando com vocês, tá? Se quiserem compartilhar no grupo do WhatsApp, eu compartilho também, mas também vai estar lá na plataforma de vocês também, tranquilo, tá? Deixa eu só começar então a compartilhar os slides. Então, vamos começar pelo começo? Abram lá em Gênesis capítulo 1. Inclusive, gente, uma vez que eu preguei na IBBV, eu trouxe 3 mensagens sobre Gênesis 1. Uma boa parte do que a gente vai ver tá nessas pregações também. Eu não sei se ficou gravado, mas vamos lá. Quem pode ler para nós? Gênesis 1, verso 1 ao 3. Eu leio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Obrigado, eu. Vocês estão conseguindo ver o slide aí? Ou tá toda a minha tela compartilhada? Que agora ficou pequenininho para mim. Só slide. Só o slide. Deixa eu botar aqui no começo, então. Beleza. Gente, qualquer dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, qualquer comentário. Se eu não ver vocês com a mão levantada, é porque vocês não estão aparecendo para mim aqui, porque minha tela ficou reduzida, tá? Vocês podem abrir o microfone e falar, professor, deixa eu fazer uma pergunta, sem nenhum problema, tá? Então vamos lá, gente. Pensar sobre Deus, sobre o ser de Deus, né? Envolve tudo, envolve uma infinidade de coisas. Deus, como ser infinito, ele nunca vai poder ser exaurido por nós.
porque nós somos seres finitos, o ser finito ele não consegue, ele não é capaz de dar conta do ser infinito, tá? Então isso pressupõe que Deus se revela para nós e nessa revelação nós temos aí uma verdade sobre Deus, mas nunca pode ser de uma forma exaustiva, né? O único ser que conhece Deus exaustivamente é o próprio Deus. Então o Pai conhece o Filho conhece o Pai, ambos o Espírito e assim por diante, tá? A nível da criatura, Deus se revela de uma forma que nós possamos entender, de uma forma que é verdadeira, que comunica de fato coisas sobre Deus, tá? Mas Deus, como vai dizer João Calvino nas Institutas, ele acomoda a sua linguagem para que nós, seres humanos, possamos de fato ter um conhecimento verdadeiro, ainda que analógico, sobre Deus, tá? E a nossa reflexão sobre Deus, ela não pode começar em nenhum outro lugar senão nas Escrituras, tá? Então, normalmente, o pessoal na teologia começa a pensar sobre o seu a ser de Deus a partir de categorias que podem ou não podem ser legítimas, tá? Boa noite, Joaquim. Tudo bem, querido? Boa noite. Joia. Puder deixar o microfone mutado, gente? Senão fica com um chiado aqui para mim. Quem está com o microfone aberto, acho que é o Joaquim, né? Vocês perguntam, vocês podem abrir o microfone em qualquer momento, tá? Não pode começar em nenhum outro lugar além das Escrituras e da própria linguagem das Escrituras, porque é ali que está a revelação autoritativa e autorizada de Deus para nós, tá? Então, normalmente, quando o pessoal começa a pensar sobre teontologia, sobre a doutrina do ser de Deus, normalmente nós começamos com categorias estranhas ou que não estão nas Escrituras, que podem ou não podem ser legítimas, né? Mas a gente não pode dar o nosso pontapé inicial com essas categorias. Elas precisam ser pensadas a posteriori, ou seja, posteriormente à nossa reflexão do texto, que Deus se revela no texto sagrado das Escrituras, tá? Então, por exemplo, se a gente começasse com a categoria que é muito comum na história da igreja, a categoria de Aristóteles, né? Deus, ele é o primeiro motor imóvel e, portanto, sendo imóvel, ele move todas as coisas, tá? Se isso é legítimo ou não, isso precisa ser uma conversa para depois. A gente precisa suspender o nosso juízo de valor e dar um passo para trás e perguntar o que a Bíblia fala sobre Deus, tá? E a gente não pode começar na Bíblia nem em nenhum outro lugar que não Gênesis capítulo 1, verso 1 em diante, tá? Então, o que eu quero argumentar com vocês? Que a descrição de Deus aqui em Gênesis 1, ela é extremamente rica, tá? Ela é extremamente maravilhosa, ela está muito além da nossa capacidade de exaurir o texto aqui, tá? E Deus se apresenta basicamente como rei. Ele se apresenta como o rei do universo. A gente vai ver isso ponto por ponto aqui no texto com os slides aqui, tá? Mas e, portanto, o texto não começa com uma abstração sobre Deus. O texto não começa com apenas uma teoria, um pensamento teórico, alguma elucubração sobre Deus. Ele começa com uma coisa bem funcional, bem prática. Deus é o Criador e, como Criador, ele é o rei de toda a criação. E toda a criação, portanto, é o seu servo, é o seu vassalo. Toda a criação deve servir, honrar e obedecer a esse Criador que é Yahvé, Yahweh, ou Deus, ou Jeová, e assim por diante. Tá? Então a gente vai ver passo por passo aqui em Gênesis capítulo 1, como Deus vai se revelando como rei, o rei criador, ou o criador alfa, aquele que domina sobre todas as coisas aqui em Gênesis. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? Como essas 3 primeiras aulas são de teologia bíblica sobre Deus, o que é teologia bíblica? É quando a gente coloca cada passagem e cada tema das Escrituras à luz da Bíblia como um todo. Por isso que não é nem teologia do Antigo Testamento, nem teologia do Novo Testamento, é teologia bíblica. Então, ou seja, o próprio conteúdo da revelação de Gênesis e Apocalipse é que vai informar o modo como nós lemos textos específicos das Escrituras. Tá? Os textos anteriores, eles vão fundamentar os textos posteriores, não dá para ler os textos posteriores sem os textos anteriores, mas com uma certa medida de cautela e de sabedoria e de limite, os textos posteriores, eles podem informar
os textos anteriores. Como? Por exemplo, se Isaías cita Gênesis, Isaías é um leitor de Gênesis. Isaías é um intérprete de Gênesis. Só que ele é um intérprete inspirado. E, portanto, a interpretação de Isaías sobre Gênesis, debaixo do mesmo autor que é o Espírito Santo, de Gênesis e de Isaías, é autoridade para nós lermos Gênesis. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar Gênesis capítulo 1, à luz da Bíblia como um todo, tá? Isso não pode ser de forma aleatória, de forma de pegar versículos isolados. Isso precisa ser marcado no texto como alusões e citações e ecos de Gênesis 1, como o Gênesis 1 foi usado no restante das Escrituras. É assim que a gente vai fazer daqui por diante, tá? Dúvidas sobre esse método da teologia bíblica? Colocar cada passagem à luz da Bíblia como um todo, na ordem que ela foi revelada para nós? Não? Tranquilo? Gente, não pode sair daqui com dúvida, hein? Nenhuma pergunta é boba. Por favor, se surgir alguma dúvida aí, vocês me interrompam na hora, tá? Essa é a regrinha nossa aqui. Então vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, tá? Como entender esse texto? Né? Esse texto que é o fundamento, a sementinha de toda a árvore que é as Escrituras, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer distinção é a nossa leitura de no princípio Deus criou os céus e a terra, tá? E aí existe um debate que não vai ser do nosso interesse aqui entre os hebraístas de que ou é no princípio absoluto do tempo, Deus cria os céus e a terra, ou seja, você tem ali um princípio da criação absoluto, antes era eternidade, e Deus, de fato, cria tempo, espaço e matéria, ali em Gênesis 1:1, tá? Ou o hebraico também permite uma leitura mais continuada, no sentido de um construto, ou seja, quando Deus começou a criar os céus e a terra estava sem forma vazia, né? Qual é a implicação disso? O pessoal que vai abarcar essa interpretação, quando Deus começou a criar os céus e a terra sem forma vazia, vai dizer que Gênesis não ensina a criação a partir do nada. A criação a partir do nada seriam inferências de outros textos bíblicos, por exemplo, Hebreus 11, Salmo 33 e alguns outros textos, né? Mas isso não tem nenhuma implicação imediata para nós, tá? A minha leitura é um absoluto, princípio absoluto ali no princípio mesmo, Deus criou os céus e a terra, tá? Mas o que é importante para nós é o que significa céu e terra. Então o texto hebraico vai dizer Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, né? Bereshit bara Elohim, a Hashamayim ve'et haaretz, os céus e a terra estava sem forma vazia, tá? Gente, bons teólogos do Antigo Testamento da tradição reformada, e a gente está num ambiente, num seminário de linha reformada, né? Vão dizer que os céus de Gênesis 1, perdão, é diferente dos céus que é criado depois nos 6 dias da criação, tá? Eles vão dizer que o céu de Gênesis 1:1 seria a dimensão invisível, que a Bíblia também chama de céu, ou às vezes chama de terceiro céu, ou às vezes chama do lugar onde Deus habita, com os anjos. Tá? Nessa leitura, o que nós temos em Gênesis 1, verso 1, é o seguinte: no princípio, Deus criou a dimensão invisível, os céus, e depois ele criou a dimensão visível, a terra. A terra estava sem forma vazia. Tá? O que marca essa interpretação? Por que ela se legitima ou não? Tá? Primeira coisa que o pessoal vai dizer é que os céus de Gênesis 1:1 é marcado com um artigo definido que vai dar um sentido de particularidade, de singularidade, tá? Enquanto os céus que é criado depois, ali no dia 2, que é separado as águas de cima das águas de baixo, depois no dia 4 é que é criado o Sol e as estrelas, né? É apenas céus sem o artigo definido, portanto uma coisa mais ampla, uma coisa mais não qualificada, tá? Só que, para além desses debates da gramática, que é bem complicadinho, tá? Nós temos textos na Bíblia que vão ler Gênesis capítulo 1, verso 1, dessa forma. No princípio, Deus criou a dimensão invisível, os céus invisíveis.
depois ele cria a dimensão visível. Vamos dar uma olhadinha em alguns desses textos? Abram lá, o principal deles é Colossenses capítulo 1. Paulo, como apóstolo, autorizado aí, ele vai ler Gênesis de uma forma muito específica, tá? Lá no Novo Testamento, Colossenses capítulo 1. Eu vou ler para nós o verso 15 e o verso 16, com ênfase no verso 16, tá? Esse texto do verso 15 ao 20 é um poema de exaltação e adoração a Jesus Cristo, tá? A primeira parte do poema, o poema tem duas partes, verso 15 até o 17 fala de Jesus como Criador, ele é supremo sobre a criação, tá? E o verso 17 e 18 até o 20, Jesus é supremo sobre a nova criação, ele é o Senhor da igreja, ele é o primeiro ressuscitado dos mortos, e ele reconcilia tudo com o sangue. Então ele é criador e redentor aqui nesse poema, tá? E olha só o que Paulo vai dizer. Colossenses 1, verso 15. Diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Gente, é claro para vocês que isso aqui é uma alusão a Gênesis 1? Quando Paulo fala, porque nele foram criadas todas as coisas do céu e na terra, Paulo está aludindo a Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok? E aí, o que Paulo faz? Ele vai a, dar o significado do que significa céus e terra. Porque ele vai fazer um paralelismo hebraico, porque isso aqui é um poema, da seguinte forma: porque nele foram criadas todas as coisas. O que são todas essas coisas? Os céus e a terra. Os céus e a terra é um hebraísmo para dizer da totalidade da criação, tá? O que é os céus e a terra? As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então, para Paulo, a terra de Gênesis 1 é as coisas visíveis, a dimensão visível, e os céus é a dimensão invisível, ok? E nessa dimensão invisível, o que existe? Os anjos, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Jesus e para Jesus, por ele e para ele, tá? Então, nessa leitura dos estudiosos reformados do Antigo Testamento, o que nós temos é Paulo fazendo essa leitura inspirada do texto e mostrando que Jesus criou todas as coisas, nos céus e na terra. Os céus são as invisíveis, a terra é as visíveis, e na dimensão invisível, por conta da heresia colossense girar em torno de participar da adoração dos anjos, os anjos estavam ganhando uma proeminência acima de Cristo aqui nas igrejas em Colosso, tá? O que tem nessa dimensão invisível? Toda a hierarquia dos anjos, tá? E nessa hierarquia dos anjos, Jesus é o criador dos anjos. Os anjos foram criados por Jesus e para Jesus, e, portanto, ele é infinitamente superior aos anjos. Então, o que os colossenses estavam fazendo? Estavam diminuindo a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, enfatizando os anjos. O que Paulo fala? Jesus criou os anjos, né? E aí, para estabelecer esse ponto cristológico, Paulo ele vai aludir, fazer um comentário de citação aí a Gênesis 1:1. Tá, ficou claro esse texto de Colossenses? Do paralelismo, visíveis e invisíveis, céus e terra, e quem habita na dimensão invisível são os próprios anjos. A gente vai ver mais textos sobre isso, tá? Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Tranquilo, tá aqui, pastor. Show de bola. Estamos começando a subir essa montanha aqui ainda, hein? Então, gente, se a criação aqui em Gênesis 1:1 envolve a dimensão invisível, logo aqui está a criação dos anjos, tá? Então, a leitura de Paulo é que na dimensão invisível está toda a hierarquia angelical. Em Gênesis 1:1 nós já temos a criação dos anjos aqui. Bem? E aí, sempre que existe uma janela de revelação no Antigo Testamento e no Novo, dessa dimensão invisível, sempre está lá Deus no seu trono e o que tem lá? Os anjos. Isaías 6, Daniel 7, Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 5, você tem lá visões dessa dimensão invisível, que é invisível aos nossos olhos carnais, né?
e sempre está lá a presença angelical, e também em Apocalipse tem ali a presença da igreja triunfante já na presença do Cordeiro, do Pai e do Espírito, né? Pastor, Pode falar. Vai lá, Joaquim. só uma dúvida. Nesses céus, é a parte invisível, tratando-se dos anjos, Aham. também está sendo criado Lúcifer, Sim, certo? Só essa dúvida, ok. Então, tá? é uma tradição muito forte na história da igreja, essa questão do diabo ter sido um anjo bom e ter caído. A base textual ela é bem pobre, tá? Mas é uma implicação teológica. Se Deus criou todas as coisas boas, ele não criou o diabo como ele é, caído, né? Então, necessariamente ele era um anjo nesse sentido. Então, aqui está a criação dos anjos e aí o que seria o diabo antes da queda, tá? Tanto que todo o imaginário da literatura, por exemplo, na Divina Comédia de Dante, no Paraíso Perdido de John Milton, que vão falar do diabo, né? Sempre está aqui nessa parte da criação que ainda não foi criado o ser humano ou o mundo visível, né? Então, a criação dos anjos, se a nossa leitura tiver minimamente adequada, ela se dá nesse nível aí, tá? Um outro texto muito importante, gente, nessa leitura é Neemias capítulo 9. Então, olha só, Neemias é importante, hein? O pessoal fala, nunca leio Neemias na vida. Neemias, ele é extremamente importante como todo outro livro da Bíblia, né? Neemias capítulo 9, versos 5 e 6. Alguém gostaria de ler? Por Eu gentileza. posso ler. Eu posso ler. Vai lá, por favor. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Pataías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus da eternidade à eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu somente és Senhor, tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu dás vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Ótimo. Então vamos para pensar um pouquinho esse texto, gente. Bendito seja o teu nome glorioso, verso 5, finalzinho, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu somente és Yahweh, é o Senhor, é Yahvé. Tu fizeste o céu e o céu dos céus. Então Neemias aqui, ele está relendo Gênesis e falando que o céu dos céus, que é essa dimensão invisível, foi criada por Deus também lá em Gênesis, tá? E aí a minha tradução e a do Luca que leu tá assim, céu dos céus com todos os seus elementos, mas o hebraico aqui é com todo o seu exército. Alguém tem alguma tradução que fala com todo o seu exército, né? E exército na Bíblia normalmente para se referenciar ao exército dos céus, normalmente está falando dos anjos, tá? É, e o exército da dimensão visível, a gente pode pensar nas estrelas, mas o exército do céu dos céus que está louvando o Senhor aqui é os seres angelicais, é o exército dos céus te adoram, tá? Então Neemias ele vai concordar com a leitura de Paulo de que o céu dos céus, essa dimensão invisível e o seu exército, ou seja, os anjos, são criados lá por Deus como o Senhor lá em Gênesis 1:1. E portanto, você já tem estabelecido na dimensão invisível toda a adoração e serviço a Yahvé como rei, tá? Então, essa leitura ela é extremamente importante nesse sentido, tá? Agora, outro texto, 2 Crônicas, capítulo 18. Voltem um Posso pouquinho só fazer aí. uma pergunta? Posso fazer uma Por pergunta? favor, por favor. A impressão que eu tenho com essas explicações é que esses 7 dias de Gênesis não são assim 7 dias corridos, né? Dá a impressão que tem umas lacunas entre eles, né? Um espaço Isso temporal. isso é um debate na história da igreja, tá? E não é moderno, não é por conta do darwinismo. Agostinho já tinha uma leitura diferente de não ser dias literais, tá? Mas a gente ainda não entrou nesse ponto. A gente não entrou nos dias da criação, que é a partir do verso 3. O relato de Gênesis 1 e 2, ele antecede os dias da criação, ok? Então, Ok. a gente pode ter uma liberdade nessa questão, pelo menos aqui em sala de aula, né? Aí vocês precisam ver com a igreja de vocês.
mas não tem nenhuma implicação para a aula de teontologia se os dias são literais ou não. Ok? E talvez Moisés nem tivesse muito preocupado com isso também, tá? Beleza? 2 Crônicas, capítulo 18, verso 18. Quem pode ler para nós o que o Micaías viu aí? Eu leio. Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Então, quando Micaías ele tem essa visão da dimensão invisível, ele vê o Senhor estar no trono e todo o exército celestial em pé. Isso aqui é uma referência aos anjos, né? O exército em pé, à direita e à esquerda, são as hostes celestiais. Mas qual que é o ponto, gente? Sempre que, de novo, vou repetir, há vislumbres da dimensão invisível aos profetas, sempre tem a mesma visão. Deus no trono, cercado e adorado pelos seres angelicais. Portanto, ele é um rei que é obedecido e adorado pelo seu exército. Por que os anjos são chamados de exército? Porque eles têm um comandante, eles têm um rei. Esse rei é aquele que está no trono. Então, por exemplo, Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ok? Então, ok, o rei morreu. Isso não tem a menor importância. O rei, de fato, do universo está no trono ainda. Ele não sai de lá. Serafins estão ao redor do trono, cantando santos, louvando santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, né? Daniel 7, Daniel ele vê essa dimensão visível, ele vê o ancião de dias assentado no trono, ele vê o filho do homem, uma segunda potência no céu, recebendo glória igual ao ancião de dias, e ele vê ali o exército de anjos pronto para servir a Deus, tá? Ezequiel capítulo 1, gente, é a figura mais problemática dessa visão da dimensão celestial. Por quê? O profeta, no seu chamado, ele vê a dimensão invisível, assim como Isaías, assim como Daniel, como Micaías aqui também, né? Em 2 Crônicas. E ele está nas margens do rio Quebar, na Babilônia. Ele é um profeta do exílio babilônico. Lembra? Ano 586 a.C., Nabucodonosor destrói ali Jerusalém e leva em 3 viagens ali os cativos judeus para a Babilônia. Tá? Ezequiel é um deles, está às margens do Quebar. Jerusalém está destruída, o templo está destruído, a coisa toda está muito feia, né? Ezequiel, às margens do rio Quebar, ele vê Deus no trono. E ele vê a aparência da glória do Senhor. Essa é a linguagem exata lá de Ezequiel, né? Tem um arco-íris ao redor ali do trono e a figura que aparece lá é antropoformizada, né? Ele vê como se fosse a semelhança de um homem no trono, né? Deus está antropoformizado ali. Vou falar que é isso nas próximas aulas, tá? Mas basicamente, a grande visão de Ezequiel é que esse trono, ele não é um trono parado, fixado. Ele é um trono carruagem. Você se lembra da visão de Ezequiel? Você tem ali querubins, 4 querubins ali, e rodas que estão do lado desses querubins, essas rodas estão cheias de olhos por dentro e por fora. Você se lembra dessa visão de Ezequiel? Lembram? A imagem é toda para causar estranheza mesmo, mas o todo da imagem é que o trono está em cima de uma carruagem dessas rodas e ela é conduzida e guiada pelos querubins. Ou seja, Deus não está preso numa geografia localizada, num espaço determinado, como lá em Jerusalém, por exemplo, que alguma mentalidade hebraica da época tinha, né? O templo foi destruído, o trono de Deus foi destruído? Não. Deus reina sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre a criação. E é por isso que o trono de Deus se manifesta ali na Babilônia. Como é possível Deus sair de Jerusalém e estar aqui na Babilônia? Isso é louco. Isso não encaixava na mentalidade pequena de muitos hebreus ali da época de Ezequiel. O ponto é, Deus é Senhor sobre a Babilônia. É Deus que está usando a Babilônia para trazer juízo sobre o seu povo, mas Deus vai julgar os babilônicos também. Essa é a mensagem dos profetas menores, por exemplo, né? Então, o trono de Deus é um trono carruagem porque ele se move para executar a ordem desse Senhor que está no trono, que é rei, e, portanto, ali os querubins estão ponto para obedecer às ordens ali de Yahvé. Ok? Então, a gente está começando, peça por peça, esse quebra-cabeça, a formar uma imagem mais completa
do que é esse texto maravilhoso de Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Todo o testemunho bíblico posterior é que esses céus é uma dimensão invisível e Deus já cria os seus anjos e ele já é adorado pelos seus anjos como o rei deles, como o rei da criação. Bem? Então, se essa dimensão visível, o centro dela está o trono de Yahvé, essa dimensão invisível é, num primeiro momento, um palácio, o reino de Yahvé. Ele é um reino perfeito, absoluto. Os anjos obedecem o seu senhor, o seu rei, de forma absolutamente perfeita. E aí, como vocês comentaram aí, com exceção do diabo e do pessoal que se rebelou, mas nesse momento aqui em Gênesis 1:1, nós temos o estabelecimento desse reino invisível, desse palácio que está centralizado pelo trono de Yahvé. Tá ficando claro até aqui? Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Mais um texto aí para nós. Salmos 148. Pode falar, quem abriu o microfone aí. Salmo 148. Verso 1 ao 6. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler se quiser. Por favor. Vamos lá. Aleluia, louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todo o seu exército celestial. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas reluzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Ele também os estabeleceu para todo sempre e lhes fixou um limite que nenhum deles ultrapassará. Obrigado, Luca. Então, vocês conseguem perceber a ordem de descimento aqui, de descer? Ele começa com os anjos, o céu dos céus, depois ele vai para o céu visível, ele chama o sol e as estrelas para louvar o Senhor, depois ele vem para o firmamento, tá? Então, essa é a leitura aqui do salmista também. O céu dos céus, os anjos, ele antecede aqui a criação dos céus visíveis aqui, tá? E o interessante é que no verso 5 diz, louvem o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados, tá? Então o ponto é, Deus está no trono e ele dá ordem. E essa ordem é a ordem de um rei, do rei, por assim dizer. E quando ele ordena, tudo acontece. Então as palavras de ordem lá, Gênesis 1:3, nos 7 dias da criação, 6 dias da criação, e o sétimo descanso, não são apenas palavras de Deus ou uma coisa abstrata. Não, são decretos de um rei. E esse rei, ele é tão poderoso que assim que ele fala, a palavra dele imediatamente executa o conteúdo dela. Haja luz. Então o texto é Vaiomer Elohim, disse Deus, né? Yehi-or, vai-Yehi-or, haja luz e houve luz. Então, quando Deus fala isso, está dentro desse contexto bíblico teológico dele como um rei no trono, na dimensão invisível, decretando que as coisas aconteçam e elas acontecem exatamente como ele ordena. Tá? Depois vocês podem ler Salmo 103, Isaías 66, Salmo 11:4, todos vocês vão dizer que o trono do Senhor está nos céus, né? Nessa dimensão invisível aí. Então, a primeira coisa que Deus vai se revelando para nós aqui é que ele é o rei criador de todas as coisas. Os anjos o adoram, a dimensão invisível está pronta, tá? E ela é um palácio de Yahvé, ela é o reino onde Deus governa sobre todas as coisas, tá? E aí, gente, nós entramos na parte B de Gênesis 1, verso 1, e no verso 2. De cor, o que o texto fala? No princípio, Deus criou os céus. Então, a melhor leitura é que é a dimensão invisível, ou que, no mínimo, inclui a dimensão invisível, tá? Se você quiser interpretar como sendo os céus visíveis, que só são criados depois, mas não tem problema, você pode dizer, não, Gênesis 1 ao 2 é um resumo de tudo que veio depois. Essa é uma interpretação legítima também. Mas se você interpretar que é o céu visível, você tem que incluir também os céus invisíveis nessa criação, por conta de todos esses textos aí, que vai falar da criação do céu dos céus, contendo os anjos e o trono de Deus aí, tá?
E aí o que acontece? Deus, ele cria a dimensão invisível, Colossenses 1,16, e aí, ele, depois disso, ele cria a dimensão visível, os céus e a terra. Só que a terra, ela não está igual aos céus, ela não está completa. Você não tem, os céus estavam incompletos, tá pela metade. Não. O céu está completo, os anjos são criados, Deus está sendo adorado, ele cria a dimensão visível. Só que a terra, ela está caótica, ela está sem forma vazia, está cheia de trevas e é um caos aquoso, porque o Espírito pairava sobre a face das águas, tá? Então, a dimensão visível, ela é criada de forma caótica, ela é criada de forma incompleta, ela é criada para Deus trabalhar nela por 6 dias, e depois completá-la. Ela não é criada assim de forma completa, tá? Deus poderia ter feito isso, obviamente. Ele poderia dizer, haja tudo de forma completa, como estou pensando, e tudo criaria-se em um segundo, como Deus ordenou. Só que ele escolhe criar paulatinamente nesses 6 dias para nos ensinar 1 milhão de coisas que não vem ao caso, tá? O que o restante da Bíblia fala sobre isso é importante, tá? Só que, por exemplo, tem um estudioso muito importante do Antigo Testamento, evangélico, conservador, que tem livro dele em português, que é o Bruce Waltke, que já ouviu falar? Bruce Waltke, ele escreveu um comentário de Gênesis, que tem em português, e uma teologia, que é publicado, se não me engano, pela Cultura Cristã, e uma teologia do Antigo Testamento, que é publicada pela Vida Nova, né? Nessa teologia do Antigo Testamento, o Bruce Waltke, ele cai numa contradição muito simples de resolver, a meu ver, que não precisava de contradição. O que ele vai falar? Ele vai dizer assim, olha, Deus criou tudo bom, Deus não pode criar nada mal. A criação de Gênesis 1:2, ela é má, ela é caótica. Portanto, Deus não criou ela. Ok, então ela é eterna? O pessoal vai dizer, não, a criação não é eterna porque eterno é só o Criador, tá? E aí você tem essa tensão, essa contradição. Se Deus não criou ela e ela não começou a existir sozinha, ela não é eterna, quem criou ela então? Bruce Waltke vai dizer, não sei, porque o texto não fala. E aí, o que vocês acham? Essa criação em Gênesis 1:2, a terra sem forma e vazia, com trevas, com esse caos aquoso, com essas águas aqui caóticas, foi criada por Deus ou não? E se foi, por que será que Deus cria uma coisa ruim, uma coisa má? Quero ver Eu entendo vocês que aí. eu Oi, entendo que pode foi falar. criado por Deus, mas não necessariamente isso seja ruim, né? Perfeito. Quem falou aí? Eu não estou conseguindo ver vocês. Todo Sullivan, mundo aí. Sullivan. Sullivan. Exatamente, Sullivan. O ponto é esse. Quem disse que esse caos material aqui é pecaminoso? O pecado não existe ainda, né? Ela não é boa, ela não chega a ser completa, não chega, Deus não fala, olha, essa matéria sem forma vazia é boa, tá? Mas ela não é moralmente pecaminosa, tudo bem? Ela foi criada, Deus, por que que Deus criou? Porque o texto fala, no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Não fala? Não é muito claro? Deus criou a coisa assim, tá? Mas Deus, ele é bom, ele não pode criar nada mal, pecaminoso. Então, essa terra aqui, ela não é maligna, ela é apenas caótica e incompleta. Ela é fisicamente caótica, ela não é moralmente pecaminosa, tá? O que acontece por que o Bussolti teve essa atenção? Porque o restante das escrituras vai ler Gênesis 1:2 como sendo um padrão de pecado. Mas qual que é o ponto? A coisa estava caótica. Deus organizou em 6 dias. Agora, o pecado é querer voltar para essa desordem. Uma vez que a coisa está organizada e você quer voltar para a desordem, isso sim é pecaminoso. Então, o pecado é descrito em termos de causa, em termos de trevas, em termos de voltar para essas águas caóticas aqui, no restante das escrituras, tá? Mas o original, a traição vazia, ela não é pecaminoso, mas querer voltar para o caos, depois de Deus organizar, isso sim é ir contra a vontade de Deus, isso sim é, portanto, pecado. Portanto, Gênesis 1:2 ele forma um padrão do que vai ser depois descrito como pecado, mas não é pecaminoso em si mesmo. E o ponto é porque Deus organizou esse caos, Deus não deixou assim, e a gente não pode, então, querer voltar para essas trevas aí. Ficou claro?
Tudo bem? Alguma dúvida? Então, o que que é isso? O que que é Gênesis 1:2, gente? Vamos ler de novo aí. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, vamos lá. Existe um texto que o próprio Moisés escreveu, Moisés é o autor desses 5 primeiros livros aqui, que vai ajudar a gente a entender o que que é esse espírito pairando sobre essa dimensão visível caótica, tá? Porque pensa bem, Deus habita na dimensão invisível, a Trindade, os anjos, tá? Deus cria a dimensão visível e pela primeiríssima vez na história, Deus se manifesta de forma visível. A glória de Deus, ela é manifestada na dimensão visível, na pessoa do Espírito de Deus ou de Deus o Espírito, tá? O Espírito pairava sobre a face das águas. Ok? O que que significa isso? Abram lá em Deuteronômio, capítulo 32. Vocês estão muito quietos, hein? Eu vou dar desconto que é a primeira aula, a gente está esquentando os motores. Próxima aula, eu vou fazer mais perguntas para vocês aí, hein? Quem pode ler para nós Deuteronômio 32, verso 9 ao 12? Posso ler. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Achou-o numa terra deserta, terra de solidão e uivos horrendos. Cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando-o como a pupila do seu olho. Como a águia que desperta sua ninhada, esvoaçando sobre os seus filhotes, e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas. O 12 também. Assim o Senhor o guiou. Não havia com ele nenhum dos deuses estrangeiros. Obrigado. E, gente, esse texto aqui é uma alusão a Gênesis e ajuda a gente entender um pouco Gênesis. Mas vamos entender esse texto aqui primeiro, tá? É o último cântico de Moisés, Deuteronômio 32, e ele vai fazer um paralelo lá com Gênesis 1:2, tá? Vai dizer assim, porque a porção do Senhor é seu povo, Jacó é a sua herança, tá? Chamou-o numa terra deserta. Gente, a gente perde na tradução, porque terra deserta no hebraico é torro, Eretz torro, tá? Que é a mesma palavra lá de Gênesis 1:2. Quando a Bíblia fala a terra estava sem forma e vazia, o hebraico é torro vavorro, tá? Torro vavorro, gente, não é uma coisa abstrata, porque na tradução grega do Antigo Testamento, traduziu-se lá sem forma e vazia. Mas sem forma e vazia parece uma coisa muito platônica, aristotélica. E de fato tem uma influência desses caras na tradução grega, tá? Não é uma coisa abstrata, sem forma vazia. Torro vavorro, quando é usado no Antigo Testamento, sempre se refere a uma terra deserta, a uma terra, portanto, inabitável. Um lugar que não pode comportar e sustentar vida. Ok? Então, Torro Vavorro, lá de Gênesis, é uma terra que não consegue ter vida, porque ela é um caos aquoso, é uma água caótica, não tem como ali ter vida, tá? E Moisés está falando que Deus, quando chama Israel, ela estava num torro, uma terra vazia, uma terra deserta, que é a mesma expressão lá, a terra estava vazia, sem forma vazia, tá? Ou seja, Moisés o tempo todo, a gente não vai ter como ver isso hoje, mas o tempo todo ele está comparando Israel com a criação, como se Israel fosse um tipo de nova criação. Israel surge enquanto nação quando é libertada do Egito e passa pelas águas caóticas da morte do Mar Vermelho. Deus domina sobre as águas caóticas do Mar Vermelho, tá? É de forma análoga à criação que está nas águas que não pode manter vida. Deus domina sobre as águas e criação surge, né? Que Deus cria todas as coisas. Israel, portanto, é um tipo de nova criação. Quando Deus fala, eu encontrei meu povo no deserto, na terra vazia, isso é uma referência ao Egito. O Egito na Bíblia é descrito como um lugar de morte, como uma sepultura, como um lugar que Israel não deveria voltar, tá? Deus chama Israel da morte para a vida, do Egito rumo a Canaã, tá? E
Deus, então, tira Israel dessa terra sem forma vazia. E presta atenção aqui em Deuteronômio 32, verso 11. Fala que Deus, como uma águia que desperta sua ninhada, esvoaçando sobre os seus filhotes, estendendo as asas, pega-os e leva sobre elas. Gente, esse verbo aqui, esvoaçar, é o mesmo verbo lá de Gênesis 1:2, para falar do Espírito de Deus pairando sobre a criação. E só é usado esses verbos nessas duas passagens do Antigo Testamento. Ou seja, o paralelo aqui, ele é total. O Espírito pairava sobre a primeira criação, o Espírito agora está pairando sobre esse tipo de nova criação, que é Israel, que vai ser o veículo da qual Deus vai renovar toda a sua criação através do Messias, Jesus, né? Estão conseguindo perceber os paralelos aqui? Israel numa terra sem forma e vazia, a criação era sem forma e vazia, Israel passa pelas águas, a criação ela é criada a partir das águas, o Espírito está pairando sobre a criação, assim como está pairando sobre Israel. Tá? Então, essa ideia da ave, essa forma aviária, mostra o cuidado, né? O Espírito está quase como que chocando a criação ali. Portanto, ele é agente da criação, junto com o Pai e com o Filho ali na criação. Tá? E um outro ponto aqui, por exemplo, o paralelo continua, né? Verso 12. Assim, só o Senhor o guiou, lá na criação só tinha Deus, só Deus criou todas as coisas, né? Não tinha nenhum Deus estrangeiro, ou seja, não tem nenhum outro Deus criando ali, só existe um único Deus criador de todas as coisas. E eu pergunto para vocês, como que Deus, o Espírito, pairou como uma águia sobre Israel no deserto? Vocês se lembram? A imagem do slide é sugestiva, hein? Como é que o Espírito se manifestou sobre Israel lá no deserto? Era uma coluna de fogo, não é, Will? Não lembro agora ao Isso, certo. perfeito, isso mesmo. Era uma coluna de fogo de noite, porque o deserto é extremamente frio de noite, e de dia, para A aliviar o nuvem? calor. Oi? A nuvem, não era? Isso, a nuvem, tá? Então, o modo como o qual Deus, o Espírito, pairou sobre Israel como uma águia foi nessa forma de nuvem, essa manifestação da sua glória em forma de nuvem, quer seja uma nuvem trazendo alento durante o dia, quer seja essa nuvem barra coluna de fogo para guiar eles durante a noite, tá? O ponto é que sempre que o Espírito se manifesta no Antigo Testamento é nessa forma dessa nuvem de glória, ok? Então, a gente pode ler isso de volta lá para Gênesis 1:2, da seguinte forma: a nuvem de glória do Espírito pairou sobre a criação, da mesma forma que a sua nuvem de glória pairou sobre Israel na criação, na criação de Israel enquanto nação do povo de Deus. Esse é um primeiro passo para a gente começar a entender Gênesis 1:2, para a gente começar a entender quem que é o Deus que está criando aqui. No caso agora é o Espírito que está em evidência aqui, ok? Mais alguns textos, rapidinho. Neemias 9 de novo, não é o mesmo texto que a gente leu, mas Neemias capítulo 9. Marquem Neemias 9, gente, é muito importante para entender muita coisa na Bíblia. Neemias capítulo 9, verso 19 e 20. Eu vou ler para nós. Diz assim: Tu não os abandonaste no deserto, de novo, não os abandonaste no torro, na terra sem forma e vazia, tá? Falando de Israel de novo, lembrando do Êxodo, né? Por causa da tua grande compaixão, do seu grande amor. De dia, a coluna de nuvem não deixou de guiá-los pelo caminho, nem de noite a coluna de fogo deixou de iluminar o caminho em que deveriam andar. Também lhe deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, e quando tiveram sede, lhe deste água. Opa, então o próximo passo aqui na revelação, quando Neemias vai citar o Êxodo, ele fala, olha, Deus estava em coluna de nuvem, em coluna de fogo, e isso é uma manifestação do bom Espírito de Deus. Ok? Então, Neemias está mostrando que a coluna de glória de nuvem e de fogo lá em Israel, no deserto, é o Espírito Santo que está pairando sobre eles, guiando eles rumo
a Canaã. Tudo bem? Mais um texto. Isaías 63. Abram lá, Isaías 63. Isaías 63, verso 11 ao 14. Eu vou ler porque eu já vou ler comentando com vocês, tá? Para vocês abrirem aí. Isaías 63, verso 11 ao 14. De novo, uma releitura do Êxodo. Diz assim, Isaías 63, 11. Entretanto, lembrou-se dos dias passados, de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está aquele que os fez passar pelo mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs o seu Santo Espírito no meio deles? De novo, mesma leitura de Neemias. Deus colocou o seu Espírito junto com o povo de Israel lá, naquela coluna de nuvem de fogo. Verso 12. Aquele que com seu braço glorioso conduziu Moisés pela mão direita, aquele que dividiu as águas diante deles para fazer um nome eterno para si, aquele que os guiou pelos abismos como um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, o Espírito do Senhor deu-lhes descanso como ao gado que desce para o vale. Assim guiaste o teu povo a fim de fazer um nome glorioso para si. O que a gente tem aqui, gente? Vamos lá. O Espírito guiou Israel para o descanso, que é Canaã. Sair da opressão do Egito rumo à terra do descanso, à terra sabática, o Shabá, que deveria ser Canaã. Canaã não consegue fazer isso porque não é o descanso final. Eles continuam em guerra lá em Canaã depois, mas era para ser um descanso, tá? É a mesmíssima coisa lá de Gênesis. O Espírito pairando sobre a criação, criando junto com o Pai e o Filho, ele está conduzindo a criação ao sétimo dia, o descanso, ok? E qual que é o propósito de Deus conduzir Israel no deserto rumo ao descanso? De acordo aqui com essa passagem. Qual que é? Leiam aí de novo, Isaías 63, 14. E o 12 também. Qual que é o propósito de Deus de conduzir Israel no deserto? Glorificar ele próprio, né? Fazer um nome Perfeito, glorioso para ti. perfeito. Fazer um nome glorioso para si. O nome de Deus é sinônimo de glória de Deus na Bíblia, e glória de Deus é a manifestação daquilo que Deus é. Ok? Então, para que Deus salvou Israel? Para manifestar a glória do seu nome para Israel. Para que o seu nome seja glorificado. Tá? Qual que é a primeira coisa que Israel faz quando sai do deserto? Êxodo 15, eles cantam um louvor a Deus. Êxodo 15 é um poema de louvor a Deus ali, composto por Miriam. Né? Portanto, isso é aplicável a Gênesis, porque as passagens são todas paralelas. Qual que é o propósito de Deus criar todas as coisas? Pergunta do Catecismo de Westminster, primeira pergunta, né? Do Breve Catecismo. Para glorificá-lo, né? Perfeito. Então, o rei, o criador alfa, aquele que está no trono da dimensão visível, ele está conduzindo toda a dimensão invisível e visível para a glória do seu nome, para ele manifestar quem ele é. Tá? E aqui a gente começa a pensar em quem Deus é a partir desse relato. Por exemplo, o texto que a gente leu de Neemias 19 e 20. Está falando que Deus conduziu Israel no deserto por amor, por resede, ou misericórdia, mas amor, tá? Por que Deus cria todas as coisas? Por amor. Agostinho vai dizer por um transbordamento de amor intratrinitário. Deus, ele é amor infinito, ele está, portanto, transbordando esse amor de si mesmo, Pai, Filho e Espírito, para a sua criação. Por que Deus criou? Porque ele estava precisando de alguma coisa? Porque ele tinha alguma necessidade, como eram os deuses pagãos da época de Moisés? Não. Ele não precisa de nada, ele é suficiente em si mesmo, ele está criando por puro amor. Tá? Uma outra coisa que Neemias 9 fala, deu o seu bom espírito para conduzir Israel. Um outro atributo de Deus que fica evidente tanto em Israel quanto na criação,
é a bondade de Deus na pessoa do Espírito, ok? Por que que Deus olha para a criação e diz, é bom? Porque a criação está refletindo algo de quem Deus é, tá? Da onde Deus tirou essa ideia de é bom se não existia nada? Dele mesmo. Ele é o padrão de bondade e ele está mostrando o que é bom a partir da sua palavra, que cria já as coisas com significado, com funcionalidade, com existência, com ser. E essa coisa está refletindo de volta algo de quem Deus é. Deus, ele é bom. E ele é bom o tempo todo. O último texto para a gente entender Gênesis 1, 2, assim, pelo menos a parte do Espírito Santo, Ageu capítulo 2, lá nos profetas ditos menores ou posteriores. De trás para frente a gente tem Malaquias, Zacarias e Ageu. Ageu capítulo 2. Verso 5. Quem pode ler o verso 5 para nós? Depois vocês podem ler até o verso 9, tá? Mas o foco aqui é o verso 5. Eu leio. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saísses do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Ok? Alguém tem alguma outra tradução? Essa tradução fugiu um pouco aqui do original. Olha a minha aqui. Esta é a aliança que fiz Isso. convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Ok? Então, a manifestação de que Deus estava em aliança, em pacto com Israel, é o Espírito habitando no meio deles, desde lá, quando eles estavam saindo do Egito. Tá? Então, um tema importantíssimo da nuvem de glória do Espírito pairando sobre Israel é que o Espírito, nessa manifestação gloriosa em cima de Israel, é uma testemunha da aliança de Deus com esse povo. Deus está compactuado, aliançado com Israel através da aliança do Monte Sinai. E é da aliança de Abraão, também lá em Gênesis 12, que continua a história aí dos descendentes de Abraão. Tá? Qual que é o ponto? Gente, Deus fez uma aliança com Noé, ele fez uma aliança com Israel, através de Moisés, ele fez uma aliança com Davi. Tá? Só que também ele fez uma aliança com a criação. Por quê? Deus, como rei, ele não se relaciona, presta bem atenção nisso, nem por um momento com a sua criação, que não seja através de uma aliança. Ok? Eu vou repetir. Toda a forma de se relacionar com Deus se dá por meio de aliança. Por quê? Ele é o rei no trono. O que é uma aliança? A aliança é um tratado de que o rei vai estabelecer certas regras, certas ordens para os seus vassalos, os seus servos. O que tem uma aliança? Se os vassalos obedecerem aos mandamentos desse rei, eles vão ter benefícios, vida e por aí vai. Se desobedecerem, eles vão ter sanções da lei, punições da lei. E aí o que a gente tem? Deus fez um pacto com Adão e Eva, ok? No dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Toda essa ordem de Deus, ela é em formato de uma aliança. Você tem lá o rei suzerano, Yahvé, o rei vassalo, que é Adão, como imagem de Deus. Deus entra num pacto com Adão. Você pode comer todas as árvores do jardim, são os benefícios do pacto, da aliança. Você não pode comer dessa árvore. Se você comer, a punição pactual é morte, porque sou eu que mando aqui, tá? Só que, para além desse pacto de Deus com Adão, Deus ele faz um pacto com toda a criação. Como? Como se o pacto envolve obediência e a criação ela não é pessoal. Gente, quando Deus cria, a sua palavra, que é criadora, que é o próprio Jesus, lá em João, né? Ela dá significado para a coisa, haja luz. Ela já cria com significado e houve luz. Ela já cria com funcionalidade
a luz é boa, né? O sol e a luz das estrelas é bom, ele governa, o sol governa o dia, a luz e as estrelas governam a noite, por aí vai, tá? Só que essa palavra, ela é o decreto de um rei e, portanto, ela já é uma aliança em si mesmo. Deus, ele se relaciona com a sua criação sempre através de aliança. Vocês querem ver isso no texto bíblico? Deixa eu só ver onde eu marquei aqui. Eu acho que eu não marquei essa referência. Mas vamos ver se eu acho de cor lá. Abram em Jeremias. Vou precisar puxar de cor na cabeça aqui. Jeremias. Deixa eu ver se é o capítulo 33. Jeremias 33. Achei aqui. Verso 20. Quem pode ler o verso 20 para nós? Eu posso. Por favor. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo. O Ele 21 continua, também? você não precisa, mas ele vai falar, não pode ser invalidada a aliança com Davi. Então a aliança com Davi ela é inquebrável, assim como a aliança que Deus fez com o dia e com a noite. Quando que Deus fez uma aliança com o dia e com a noite? Lá no quarto dia da criação, nos dias da criação de Gênesis. Ou seja, quando Deus fala para as coisas existirem e funcionarem como elas devem funcionar, Deus está falando que aqueles são os termos do pacto. Então, quando o sol governa o dia, o sol está obedecendo o pacto criacional. Quando a lua ilumina a terra à noite, a lua está obedecendo ao pacto. Então, toda a criação obedece ao pacto. Quem não obedece são os seres caídos, o diabo, Adão e Eva e a humanidade, por assim dizer. Tá? Ficou claro o texto de Jeremias 33:20, gente? O verso 25 fala a mesma coisa. Deus ele tem uma aliança com a criação. A criação só funciona do jeito que ela funciona por causa da palavra aliança de Deus, que cria e sustenta e vai consumar toda a criação quando Jesus voltar. Tá? Eu até coloquei aqui, ó, Jeremias 33, 20 e 25, nesse primeiro slide. Aí os fiats é palavra de ordem criadora, tá? As palavras criadoras de Deus aqui. Tudo bem? O que isso tem a ver com a nossa aula? Tem tudo a ver. Por quê, gente? Quando a gente fala o pessoal fala aí a gente tem que ter uma cosmovisão cristã. Quando o pessoal fala que a gente tem que ter uma cosmovisão cristã, nunca se fala de Gênesis. Mas Gênesis é o fundamento de uma cosmovisão bíblica. Ok? Por quê? O que é cosmovisão? É visão do cosmos, visão da criação, visão do mundo. Né? O que vai formar a nossa visão de mundo? Será que são as narrativas contemporâneas, as narrativas pagãs ou qualquer outra coisa? Não, a narrativa da criação de Gênesis, que deve formar a nossa forma de olhar para todas as coisas, tá? E nesse primeiro momento, a criação ela é o palácio, o governo, o domínio, o reino desse Deus que é soberano sobre todas as coisas, Pai, Filho e Espírito, tá? Esse rei, ele cria todas as coisas de tal forma que as coisas refletem quem ele é. Ele cria de forma significativa, ele cria de forma pactuada com aliança, tá? Tudo isso para mostrar que é ele que está no trono, é ele que reina, é ele que manda e é ele que domina. Portanto, a nossa teontologia, a nossa reflexão sobre quem Deus é, deve fluir dessa narrativa inicial de toda a Bíblia, mostrando que Deus primeiramente, ele é Yahvé, ele é o Senhor, ele é rei. E como rei, ele manda em todas as coisas. Tudo bem? Nossa aula começou às 8h30, né, gente? Acho que é no máximo até 10 horas, se não me engano. Alguém pode me lembrar aí? Pelo que tá no manual lá, só até as 10 mesmo, 1h30. Ok. Mas se precisar passar também, acho que ninguém vai sofrer, não. Gente, eu dou aula todos os dias da semana e de sábado em lugares diferentes, com horários diferentes. Então, teve um dia que eu falei, a aula terminava 10 horas da noite, eu falei, gente, a aula termina 10h40, né? Porque no outro dia pela manhã, minha aula termina 10h40 da manhã. O pessoal, não, professor, não tá cansada, a aula termina até as 10 horas.
Então vocês me avisem aí, tá? Se eu esquecer. Temos mais 20 minutinhos de aula? Isso. Gente, até aqui tem muito conteúdo, né? Se vocês nunca viram isso daqui, eu sei que é muito conteúdo. Ah, mas ficou claro, nós começarmos a construir nossa mentalidade sobre Deus a partir aqui do texto, e que Deus é rei, e é um rei que entra, ele governa através de aliança, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Até aqui tá claro? Tá Sim, claro, Bill. pastor, Tá claro. Sim, tá sim. Ô, professor, só Oi. passando aqui ver se eu consegui construir aqui de forma resumida o conteúdo até o Por momento. favor. Por favor. Tudo que a gente viu até esse momento, então, é para formar a nossa base, ou seja, o fundamento, o fundamento bíblico, partindo da cosmovisão, vamos dizer assim. Estamos construindo a nossa cosmovisão bíblica com base no Aham. livro de Gênesis. Isso. Isso. E essa cosmovisão vai dizer que a realidade ela tem uma dimensão invisível e visível, e que ela 100% dela é governada por Deus. E ela está em Perfeito. uma aliança com Deus. O ímpio, ele está num relacionamento de aliança com Deus, mas ele está como um quebrador da aliança, um quebrador do pacto, mas ele não escapa do domínio aliançado de Deus com a criação. Certo? Perfeito. Ok. Perfeito. Só para terminar esse raciocínio, quando Deus, eu vou resumir muita coisa aqui para nós corrermos, que não vai dar tempo de eu retomar isso na aula que vem, tá? Quando Deus cria a dimensão invisível, portanto, é o seu trono, é o seu palácio, ele reina, e aí ele vai criar a dimensão visível e vai organizá-la e criá-la em 6 dias, também para ser o seu palácio, o seu governo, agora na dimensão visível. A dimensão visível não é diferente da invisível, ela é também o lugar onde Deus reina, tá? Tanto que o que nós temos na criação, por exemplo, os 3 primeiros dias, eles são paralelos exatos com os 3 últimos dias. O que a gente tem nos 3 primeiros dias? Nós temos criação de reinos. A luz, as águas de cima das águas de baixo, a atmosfera e as mares são separados. E no terceiro dia nós temos a porção da terra seca. O que nós temos no dia 4, 5, 6? O preenchimento desses reinos com os seus reis. O que vai governar o reino da luz que Deus cria no primeiro dia? O sol, a lua, as estrelas, que é criado no quarto dia. E o que Deus fala para o sol, a lua, as estrelas? Ele fala assim: governe o sol sobre o dia e a lua sobre a noite. Esse verbo domine ou governe é o mesmo que ele fala para Adão: domine sobre todas as coisas. Então, os luminares, os luzeiros aí, eles dominam sobre a dimensão da luz. O que Deus cria no dia 5? Exatamente nessa ordem: os pássaros e os peixes, porque ele dividiu a atmosfera e os mares. Tá? E aí o que ele fala para os pássaros e para os peixes? Frutifiquem e multipliquem. Mesma coisa que ele fala para Adão depois. Tá? Então é para eles governar aí os céus e os mares. Tá? Deus cria a porção seca, depois Deus cria os animais, e o ápice da criação, a coroa da criação, o homem e a mulher, Adão e Eva. E o que se é dito para eles? Dominem sobre todas as coisas. Debaixo do domínio de Yahvé. Então, Adão e Eva é rei e rainha vassalos, escravos do rei do universo. É para eles governarem a criação, toda ela, debaixo do governo e da ordem de Yahvé, que é muito óbvio. Esse rei que está mandando, ele que criou tudo, é ele que manda. O rei vassalo, a sua imagem e semelhança, é para governar debaixo do governo de Yahvé. Tá? E aí, gente, isso fica claro, por exemplo, o sétimo dia. O sétimo dia é a chave para a gente entender tudo aqui. Porque quando Deus descansa e ele é rei, como é que um rei descansa? Um exemplo muito ilustrativo na narrativa bíblica é Davi e Salomão. Davi, ele não tem 1 minuto de descanso no reinado dele. Ele está o tempo todo lutando contra os inimigos, lutando contra o caos. Tá? Ele não pode construir o templo porque as mãos dele são sujas demasiadamente de sangue. Salomão, ele consegue estabelecer a paz, expande os domínios de Israel de forma sem precedentes, e pela primeira vez na história de Israel, o rei se assenta no trono.
O que Salomão faz quando ele se assenta no trono? Ele, de fato, começa a reinar. Traz o pessoal aí que eu vou julgar eles. Uma mãe fala que o filho é dela, a outra fala que o filho é dela. Então corta ele no meio e dá metade para cada uma. Não, a mãe, a verdadeira, fala que não. O que nós temos aí? O rei, quando ele se assenta para descansar no seu trono, é porque não tem mais inimigos, ele passa a governar de fato. Ele passa a julgar de fato, tá? O caos de Gênesis 1:2 não é inimigo de Deus, não é uma força opositória a Deus, mas não é o ideal ainda. Deus, ele trabalha, ele organiza o caos em 6 dias, e quando fala que Deus descansou no 7º dia, ele descansa como o rei que está se revelando aqui desde o versículo 1. Ou seja, ele descansa no sentido de não mais organizar o caos já não existe. Ele, de fato, começa a governar sobre a dimensão invisível. Ok? Então, Jesus fala, meu pai trabalha até hoje, eu também. Deus, ele governa todas as coisas. É diferente do deísmo do século XVIII, que vai falar, Deus criou todas as coisas e foi passear, foi descansar, foi tirar férias. Não tem nada a ver com a criação mais. A criação funciona por si mesma. Não. Na cosmovisão bíblica, Deus, ele cria e ele sustenta todas as coisas para a sua palavra. Hebreus 1:2 fala isso. 1, 2 e 3, né? E ele descansa como rei da criação. Dúvida sobre isso? Deus não fica cansado igual a gente, ele não balança numa rede igual a gente. Ele descansa governando de fato, não tendo mais o caos sem forma vazia. Professor, Manda lá, Paulo. justamente isso esse ponto que você colocou agora que eu ia perguntar. Para ficar claro, de fato, Deus ele descansa não porque ele ficou cansado, né? Não é no sentido de completou a obra, né? Finalizou Exato. a boa obra. É isso, né? Exato. Porque normalmente essa é uma coisa que não sei se o Sullivan vai lembrar, mas nós tivemos uma aula no passado e ele levantou esse ponto e que de fato quando Deus descansa no 7º dia, às vezes de uma forma rasa, assim, superficial, leva-se a gente erradamente a pensar como nós, né, seres humanos, né, que simplesmente quando a gente termina algo é porque a gente está cansado, algo do tipo, né? E só que com Deus é realmente diferente. Deus está falando aqui, ele está criando falando, né? Não tem o menor esforço aqui na criação, não tem nada de esforço aqui. Ele fala, haja luz. Que de esforço há nisso? Isso é onipotência, de fato, né? A gente vai ter uma aula sobre isso. Então, a dimensão visível agora completada no 7º dia é também o lugar, o palácio de Deus, onde ele reina a partir da dimensão invisível. Ele está governando de fato sobre toda a criação visível agora, assim como ele governa a dimensão invisível com os anjos, tá? Só que, gente, e aí eu precisaria de mais 1h30 aqui, eu vou falar em 10 minutos. Os céus e a terra, a dimensão visível e invisível, não é apenas um palácio, um reino. Ela também tem uma outra dimensão. Ela é um templo. Ok? Ela é um templo. E essa é uma outra perspectiva da gente olhar o texto de Gênesis, que não tem texto mais rico, eu acho, do que Gênesis 1. É muita coisa que tem aqui, porque a gente tem o restante da Bíblia todinho para interpretar Gênesis 1, tá? Olha só o que diz esse texto, eu coloquei para nós ganharmos um tempo aí. Isaías 57:15. Assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com contrito e humilde de espírito, para verificar os espíritos dos humildes e o coração dos contritos. Quando Deus fala que ele habita na eternidade, ele habita nessa dimensão invisível, nesse lugar alto e santo, gente, habitar é sempre um verbo de habitar num templo. Tá? Outro texto, Isaías 66:1, diz assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Onde é que está esse trono? Que céu é esse? O céu é invisível. A terra é o estrado de meus pés. Que casa edificaríeis para mim? Qual é o lugar do meu descanso? Esse texto é muito importante, porque casa é sinônimo de templo, tá? Deus pergunta, olha, meu templo é os céus e a terra. Que vocês vão fazer uma casinha para mim? É o que ele fala para Davi. Você quer
fazer um templo para mim, uma casa para mim, nem o céu dos céus pode me conter. E você quer construir uma barraquinha aí para mim? Salomão vai construir, eu vou permitir isso, tá? Qual que é o ponto aqui, gente? O céu é um trono, mas também é uma casa. E aí, em toda a mentalidade do mundo antigo, do Antigo Testamento, fora do de Israel, quando você perguntava lá para qualquer pessoa do mundo antigo, onde que os deuses descansam, todo mundo vai falar, os deuses descansam no templo, tá? E aí, nós temos Deus acomodando essa linguagem para dizer, olha, quando ele descansa no sétimo dia, o sétimo dia é a chave para entender os outros 6. Ele está dizendo não apenas que ele começa a reinar e ele se assenta no trono para reinar sobre a dimensão visível, mas que também toda a criação é o seu templo. Ok? Salmo 11:4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. É a mesma coisa. Os céus é o templo e o trono de Deus. Os seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam o filho dos homens. Tá? Salmo 123:1. Tu que habitas nos céus, a ti elevo meus olhos. Sempre habitar no templo. Tá? Hebreus 9:24. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ou seja, o santuário terrestre é uma sombra, uma réplica do santuário celestial. Então, o céu, ele é o santuário por excelência de Deus. Tá? Salmo 78:69 fala assim, que Deus criou o tabernáculo como ele criou o mundo. Só para a gente ganhar um tempo aqui, tá? Por que Deus escolheu se manifestar em 7 dias? Porque todo mundo sabia lá que os templos eram inaugurados em 7 dias. Quando Salomão inaugura o templo dele, que ele fez para Deus, ele faz ali ciclos de festa de 7 em 7 dias, tá? Então, o templo é o universo, a dimensão visível e invisível, é o templo de Yahvé, é o templo do Senhor. Qual que é a implicação disso? Deixa eu tirar aqui. Que Deus, como rei, ele não é apenas obedecido, haja luz, mas ele também deve ser adorado. Ok? Último texto que a gente vai ler hoje. Deixa eu ver se eu não marquei aqui. Deixa eu ver se minha cabeça está funcionando bem ainda. Salmo 29. Deixa eu só ver se é esse texto mesmo. Salmo 29. Isso mesmo, Salmo 29. Diz assim: tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Começa convocando os anjos a louvar aqui. Verso 2: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade ou no esplendor do santuário, né? Ouve-se a voz do Senhor. E aqui, por 7 vezes, a palavra voz do Senhor, que é sinônimo de palavra do Senhor, aparece aqui. Ou seja, a voz do Senhor, ela está controlando todas as coisas, até mesmo coisas caóticas, como chuvas e o que despedaça as florestas aqui, fogo e por aí vai, tá? Verso 10. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, abençoa o seu povo com paz. E aí no verso 9, que é o verso que eu gostaria de ler, diz assim: a voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. No seu templo todos dizem glória. Então, como que o rei que está sentado para sempre obtém glória? Ele constrói o seu templo. E tudo no templo glorifica a ele. Tanto na dimensão invisível, quanto na dimensão visível. Tá? Então, pode falar. Não, eu só ia perguntar se aquele versículo, né, de Salmos 19 fala que os céus que, manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, se está atrelado com o que você está explicando. Me parece que sim. Tem tudo a ver com isso. A criação está manifestando alguma coisa de quem Deus é. Tá? Reflete quem Deus é de alguma forma. Reflete, Romanos 1, né?
o poder, a sabedoria, a eternidade de Deus são claramente manifestos pelas coisas que foram criadas, tá? Então, qual que é o meu propósito nessa aula aqui, com tantos versículos da Bíblia, né? É formar o nosso imaginário a partir do relato bíblico, de que Deus, ele é muito além do que a gente pode conjecturar aqui, tá? Qual que é a imagem de Gênesis 1, então, para nós resumirmos a aula? O Pai, o Filho e o Espírito, que são... a gente vai ver uma aula só sobre Trindade, tá? Que são 3 pessoas em uma essência. Os 3 são Deus. Portanto, são 3 pessoas infinitas. E a gente chama isso na teologia de pericoreses. O que é pericoreses? É a interpenetração ou a interhabitação de Deus em Deus. O Pai, o Filho e o Espírito se habitam mutuamente, porque não é como se o Pai estivesse num lugar, o Filho num lugar e o Espírito num lugar. Não tinha lugar. Eles são infinitos, né? Eles se habitam aí mutuamente, tá? Por pura bondade, graça, amor, transbordamento, né? Deus, ele cria a dimensão invisível, tá? A dimensão invisível é um palácio-templo, tá? Deus se manifesta no meio dessa dimensão invisível no trono, né? Os anjos o adoram e o servem. Eles sabem que quem está no trono é rei e que eles estão num templo e que eles são servos adoradores. Estão o tempo todo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Tudo está cheio da sua glória, né? O que o Espírito faz no templo? Em toda a Bíblia, quando o templo é criado, o Espírito desce e enche aquele lugar. Ele enche o tabernáculo, ele enche o templo de Salomão, ele enche a Cristo, ele enche a igreja lá em Atos 2, né? Como o templo de Deus. Então a gente pode imaginar que quando Deus cria a dimensão invisível, o Espírito imediatamente ele enche aquele lugar com a sua nuvem de glória. Os anjos estão na presença do Espírito, louvando Deus triuno, tá? O Espírito se manifesta de forma visível e cria a dimensão visível. O Pai e o Filho também, né? Aquela dimensão está sem forma, vazia, porque eles querem ensinar a gente muitas coisas. Ele já está olhando lá para frente, né? Deus organiza todas as coisas em 6 dias, no 7º descansa, mostrando que a dimensão visível também é o seu palácio. Ele se assenta como rei para governar a dimensão visível. E a dimensão visível também é o seu templo. Todo o universo que escapa à nossa observação, até dos nossos telescópios, louva a Deus e está no relacionamento pactual com esse rei, está em existência de adoração diante desse rei, tá? E quando a gente olha para isso, a gente vê algo do que esse rei criador é. Ele é bom, ele é amor, ele é justo, ele é santo, e ele está manifestando isso a partir de sua criação, tá? O grande ponto é, anjos e todo o universo obedece e louva ao Senhor. Aquele bonequinho insignificante, miserável, diz, não, eu não vou obedecer a palavra de Yahvé. Quando a gente coloca a queda nessa perspectiva, ok, é mais do que justo que o ser humano e os demônios vão para o inferno eterno. Estão indo contra esse rei do universo sentado no trono, a qual tudo obedece e encontra ordem e beleza e significado e propósito. Quem somos nós para ir contra a ordem desse rei? Então, essa é uma aplicação prática dessa visão de Deus aqui de Gênesis 1. Ok? Então, o propósito é que nós tenhamos uma visão mais ampla de quem Deus é, a partir das próprias palavras dele para nós. Ok? Saíram mais crentes da aula de hoje ou não? Ou ficaram confusos aí? Meu propósito é que vocês saiam mais crentes de cada aula, hein? Mais Dúvidas, esclarecido, comentários? pastor. Mais Muito esclarecido? esclarecedor. Ok. Amém. Muito bom, Muito, pastor. muito boa. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu fiquei aqui pensando na questão da criação, da natureza, né? Ok. Você falou sobre essa questão do pacto de Deus, a Com aliança a que ele fez criação. com a criação, e eu não sei se o que eu entendi é correto, mas isso se manifesta nesse ordenamento da criação, né? Isso O mesmo. dia, a noite, enfim, toda essa
essa ordem que a natureza tem. Sim, E aí a minha pergunta é assim, com a entrada do pecado no mundo, perfeito. a gente pode entender que ocorre esse desordenamento, ocorre uma certa a quebra desse pacto, e é por isso que hoje a natureza está nessa desordem, né, que vai ser restaurada com os últimos tempos, né, com a volta de Cristo? Como Isso que é mesmo, essa questão do ok, pacto da natureza e Deus? ok, perfeito. Ela é isso que perguntou, né? Isso, eu estou sem câmera, tá? Tá, Desculpa. tranquilo, imagina. É exatamente isso. Essa ordem do pacto se dá na ordem da criação, como ela é, né? É, e aí, gente, o pecado de Adão, como o rei da criação, debaixo do reinado de Deus, como clímax da criação, ele afeta ele por completo, afeta Eva por completo, afeta os descendentes por completo, só que também afeta a criação. Lembra o que Deus faz? Ele amaldiçoa a terra por causa do pecado de Adão. E começa a surgir espinhos e abrolhos, ou seja, o pecado ele também afeta a ordem criada, tá? Só que na teologia a gente fala que a graça comum de Deus mantém ainda esse pacto e mantém a ordem da criação, tá? Deus ainda governa mesmo sobre os efeitos da queda na criação, na ordem criada, por exemplo, tá? Então, o Salmo 29, que a gente leu, toda a catástrofe que existe, né? Incêndio, chuva de granizo, tsunami, tudo que é de desgraça na ordem natural, Deus é que está no controle disso. Mas isso é um efeito da queda. Lá em Romanos 8, Paulo fala que a criação geme porque ela foi cativada pela inutilidade por causa do pecado de Adão, só que ela sabe que ela vai ser libertada disso quando nós ressuscitarmos os mortos, que é o último ato de redenção de Deus, né? E, portanto, a criação vai ser libertada desses efeitos do pecado, tá? Então, sim, a criação, ela é afetada. Por exemplo, a ferocidade dos animais contra o ser humano é efeito do pecado sobre os animais, ok? O animal, ele não é um pecador, porque o pecador é só o agente intencional, que é o ser humano, no caso dos anjos caídos, né? Mas a animosidade dele em relação a nós é efeito do pecado, ok? Tanto que a nova criação é descrita como uma harmonia no reino animal com os seres humanos que tinha lá no Éden, por assim dizer, né? Isaías 11 fala isso. Então é isso. O pecado afeta, mas não é absoluto, porque se o pecado afeta de forma absoluta e esse pacto não se mantém, o mundo se destruiria imediatamente, tá? Só que Jeremias 33:20, que a gente leu, a aliança que Deus fez com o dia e com a noite, ela é sustentada pelo próprio Deus. Então a ordem criada, ela se mantém porque Deus, que é o Senhor do pacto, mantém a sua palavra estabilizando e sustentando todas as coisas, mesmo com os efeitos do pecado. E aí ele está trabalhando para consumar todas as coisas e purgar todo e qualquer resquício de pecado aí na criação, em nós, no povo dele e na ordem criada como um todo.